se você tem esse, a representação desse, você tem outro. Além disso que foi feito, você tem esses conjuntos aqui, ó. A mais infinito. É só uma anotação para esse conjunto, ó. É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior do que A. Todos os números que são maiores do que A. Então eu não posso botar um número aqui. Como eu não posso, eu boto o quê? Mais infinito. Mais infinito. Desculpa. Deixa eu apagar com o apagador. Tá? Apagador. Ó. A mais infinito, fechado no A. É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a A. Aprende. Tá? Menos infinito B. É o conjunto. Mas o pior é que às vezes eu digo maior igual a A. Mas é maior que igual a A. Quando eu me lembro, eu falo corretamente. É o conjunto formado por tal que x é menor que B. E menos infinito B, tá? E eu dizia direto do que. Aí um dia o professor me consertou. Não diga do que, é menor que. Aí eu disse, por quê? Porque você está cometendo, em português, ele disse, né? Você está cometendo um duqueísmo. Essa necessidade, seu jumento, ele disse para mim, né? Essa necessidade, seu jumento, você é o professor das antigas, né? Na época, os professores podiam chamar os alunos de jumento. Hoje não pode mais não, tá? Não dá processo, tá? Tá? Eu tinha um professor lá na escola técnica, tá? Professor Manelzinho. Uma vez, ele fez uma pergunta, eu respondi. Claro, respondi errado, né? Aí ele disse assim, mestre, para um burro você só falta as penas. Aí um colega, mas burro não tem pena. Aí ele, então não falta nada, né? Tá? Nessa época podia tudo, cara, podia tudo. E quando eu estudei no terceiro ano do ensino, que hoje é fundamental, a dona Marieta, minha professora, sabe o que ela comprava? Ela comprava na Fundação Nacional de Material Escolar, que era a FENAME, que vendia material escolar, ela comprava caixas de régua de 40 centímetros, caixas de régua de madeira. Entendeu? Ela comprava as caixas. E ela tinha bem umas 5 na mesa dela. Sabe por quê? Na aula de tabuada, quem errasse, ela sentava a régua na cabeça. Não, sério. Vai fazer isso hoje, né? Não pode, né? Mas na minha época, nem... Hã? Né? Tá? Entendeu? A dona Marieta. A dona Marieta tem até um negócio engraçado. A dona Maria, vocês sabem o que é o mercado São Sebastião? Você conhece? Pois é. A minha mãe era frequentadora assídua do mercado São Sebastião. A dona Marieta também. As duas eram muito amigas, isso era um problema para mim, tá? Porque eu, antes de cometer alguma coisa, algum crime, a dona Marieta já contava para a mamãe. Aí, muito tempo depois, né? Eu já adulto, já trabalhando na universidade, a mamãe encontra a dona Marieta no mercado São Sebastião, as duas velhinhas. Aí começaram a conversar e a dona Marieta perguntou, mas Maria, e aquele teu menino, como é que tá? Diz, Marieta, aquele meu menino é professor de matemática na UFC. Aí a dona Marieta, como é que ele virou professor de matemática se ele nunca conseguiu aprender a tabuada? Né? Por mais, né, é sério. Segundo ela, eu não aprendi a tabuada, que não aprendi mesmo não, tá? Porque eu não gostava de decorar. Eu ficava pensando, raciocinando, eu aprendi com o uso, tá? Com o tempo, chegou uma hora que eu sabia a tabuada todinha, mas não de ficar decorando,
tá? Eu já aprendi com o uso. E a dona Marieta dizia que eu, né, não dá para ser professor de matemática. Então tá aqui, ó. Então, por exemplo, ó, exemplo aqui, ó. Tá? Mas era show a dona Marieta. Amor de pessoa, um coração do tamanho do mundo. Tá? Nada legal demais. Apesar das réguas que ela quebrou na minha cabeça, não é? Ó, que conjunto é esse? É o intervalo fechado que A mais infinito. Tá bom? Aí tem um teorema, ó. Tem um teorema assim, interessante, que é o seguinte, ó. Uma proposição. Uma proposiçãozinha. Tá? Seguinte. Proposição é o seguinte, ó. Se delta é um número positivo, delta, letra grega, é bom começar a ter familiaridade com as letras gregas. Se delta é um número positivo, vírgula, então existe um n natural não nulo, tal que 1 sobre n é menor do que o delta. Ou seja, não importa qual o tamanho desse delta, tá? O 1 sobre n existe um n natural, tal que 1 sobre n é menor do que delta. Esse princípiozinho, quer dizer, você vai calculando 1 sobre n. Pense num delta aí bem pequeno. O mais pequeno que você consegue. Eu consigo exibir um n natural, tal que o inverso do n é menor do que o delta. Isso por quê, ó? Isso porque a prova disso é tão simples. Os argumentos, ó, prova. Tá? O delta é positivo. Então, ó, nós temos, é aceitável isso aqui, ó. É aceitável isso aqui que eu vou colocar para vocês, que o conjunto dos números positivos, conjunto dos números não negativos, ó, esse aqui é um intervalo que 0 mais infinito. Que intervalo é esse? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a 0. Em outras palavras, é o conjunto dos números reais não negativos. Não é o conjunto dos números positivos, não. Porque o conjunto dos números reais positivos é esse, ó. Esse é o conjunto dos números reais positivos. Conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que 0. Ok? Então, diga, meu filho. Você falou um número não negativo. O que é um número não negativo? Não é positivo, não? Não. Pode ser. Porque não negativo, ele não é negativo. Quem não é negativo? O 0 e os números maiores do que 0. E o 0 é positivo? O 0 é positivo? Não. O 0 é positivo? Positivo? Existem os números negativos, existe o 0 e existem os números positivos. Por definição, o que é um número positivo? Da questão de definição, o que é um número positivo? Maior do que 0. O 0 é maior do que 0? Então o 0 não é positivo. O que é um número negativo? É o número que é menor que 0. O 0 é menor que 0? Então ele não é negativo. Ele nem é negativo nem positivo. Existe. Os reais está dividido em em 3 conjuntos disjuntos. O conjunto dos números o quê? Negativos. O conjunto formado pelo 0 e o conjunto dos números o quê? Positivos. Positivo é ser maior do que 0. Negativo é ser menor do que 0. Então o 0 não é positivo nem negativo. Então quando eu digo não negativo, o 0 está incluso. O 0 está nesse conjunto. E esse conjunto aqui é a união. Olha bem esse conjunto. Quem é esse conjunto? É a união com n variando nos naturais de quê? Desses intervalos. N mais 1. É ou não é? Olha aqui, isso aqui é a união de uma família de conjuntos.
Estão lembrados que eu expliquei o que é uma família de conjuntos? Você tem a família, quem é o A0? É o intervalo 0, 1. Quem é o A1? É o intervalo 1, 2. Quem é o A2? É o intervalo o quê? 2, 3, e assim por diante. Então eu tenho uma união de quê? A união dos conjuntos de uma família. Essa família está indexada por que conjunto? Pelo conjunto dos números naturais. Muito bem. Tá? Então isso aqui é, ó. Isso aqui quem é? É o 0, 1, união com o quê? 1, 2 aberto, 1 fechado, 2 aberto, união com o quê? 2 fechado, 3 aberto, união, assim por diante. Então nós temos isso aqui. Daí, quando você pegar o número 1 sobre delta, existe, ó, quem é a união de uma família? É o conjunto formado. Quem é a união dessa família? Essa família é uma família de subconjuntos da reta. Tá certo? Então, quem é a união dos elementos dessa família? É o conjunto formado por cada número real x que pertence a pelo menos um conjunto da família. No nosso caso, essa união aqui é o conjunto formado por cada número real x, tal que x pertence a algum intervalo desse tipo. Então, o número, se eu pegar o número delta, invertê-lo, ele é um número real não negativo, concorda? Porque se o delta é positivo, o sobre delta é positivo. Então, esse número 1 sobre delta, ele pertence a algum intervalo desse. Porque ele não está na união? A união não é esse conjunto? 1 sobre delta não é maior do que 0? 1 sobre delta está aqui dentro. Então, daí existe N natural, tal que, ó, o número 1 sobre delta, tá certo? Pertence a quem? Pertence a esse intervalo N mais 1. Tá certo? Não é? Não é não? É ou não é? Tá? Pertence a esse intervalo. E qual é a conclusão, então, que você tem aí? Qual é? Ah, então não vou botar assim, não. Desculpe. Eu vou colocar assim. É a união dos N natural asterisco, tal que ele pertence aqui, ó. A N menos 1, N. Não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa? Ei, não é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa, não, ó. É ou não é? É para mim conseguir fazer a minha demonstração. Porque aqui começa de quem, ó? Quando o N é 1, qual é o intervalo que fica? 0, 1. Quando o N é 2, qual é o intervalo que fica? 1, 2. Quando o N é 3, qual é o intervalo que fica? 2, 3. Então, refazendo, existe N natural, tal que 1 sobre delta pertence o quê? Existe N natural não nulo, tal que 1 sobre delta pertence ao intervalo quê? N menos 1, N. Logo, se 1 sobre delta está aqui, 1 sobre delta é o quê? Menor do que N. E se o sobre delta é menor do que N, você faz o quê? Inverte. Quando você inverte uma desigualdade. E assim, quando você inverte 1 sobre delta, o que é que acontece? O delta fica maior do que 1 sobre N. Ou seja, existe N natural não nulo, tal que 1 sobre delta é menor do que. Estão com dúvida aqui, então? Um pouco? É porque é o seguinte, ó. A dúvida vai ser esclarecida aqui, ó. É outra coisa importante que você tem que ter em mente. Faz parte do elenco de proposições que eu demonstro nas notas. Observe aqui, ó.
Observe aqui, vamos lá. Você vai observar aqui, ó. Aí você vai entender. Se x é maior do que y, tá? E é maior do que 0, então, o que é que eu posso dizer com x vezes y? O que é que eu posso dizer? X vezes Y maior que 0. É o quê? Maior que 0. Daí, o inverso de x sobre y é o quê? Menor do que 0? Não, maior que 0. Maior do que 0. E assim, o que é que acontece? Olhe para essa desigualdade aqui, multiplique o x por 1 sobre xy, que é positivo, e multiplique o y por 1 sobre xy. O que é que eu fiz nessa desigualdade? Foi o que eu fiz. Multipliquei os dois lados por um número que é positivo. Como é que fica a desigualdade? Hã? A desigualdade se mantém. Ou seja, quanto é que dá essa conta aqui? Hã? 1 sobre y. E quanto é que dá a conta aqui? Sobre x. Ou seja, moral da história. Quando você pega uma desigualdade de números positivos, isso aqui é fundamental, quando você os inverte, o que acontece com a desigualdade? Ela inverte. Entendido? Ó? Se x é maior do que y, o que vai acontecer com 1 sobre y? Vai ser maior do que 1 sobre x. Entenderam? Por causa daquela propriedade básica que eu até demonstrei aqui, de que quando você multiplica uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade se mantém. Então eu venho daqui, venho para cá. Mas quando eu passo daqui para cá, que faço agora... E é o que eu fiz aqui, ó. Olha, primeiro, intervalo zero mais infinito é esse aqui. Tá? É esse conjunto. É a união dos elementos dessa família. Portanto, tem um acento aqui no i. Deixa eu concluir. Existe n natural não nulo, tal que o 1 sobre delta pertence a esse intervalo. Ou seja, 1 sobre delta ele tem que pertencer a um desses intervalos. Porque a união desses intervalos é o zero mais infinito. Então existe um n natural não nulo, tal que 1 sobre delta pertence a isso aqui. Tá? E aí, você vai ter o quê? Se 1 sobre delta está aqui, 1 sobre delta é menor do que n. Se 1 sobre delta é menor do que n, quando eu inverto, fica o quê? Delta maior do que 1 sobre n. Então, eu cheguei à minha conclusão. Existe um n natural, tal que 1 sobre n é menor do que delta. Tá? Só que eu tenho uma observação para fazer. Eu coloquei dessa maneira, tá? Eu quero demonstrar, o meu objetivo é demonstrar isso, e eu demonstrei isso dizendo isso aqui para você. Só que isso aqui é bem natural aceitar, não é? Mas isso aqui é uma proposição. Por incrível que pareça, isso aqui se prova em matemática. Mas para mim está suficiente que você aceite isso aqui. Na realidade, a demonstração seria aceitando que você tem essa igualdade, você conclui o resto. Qual é a pergunta? Sua. Se no caso ali é delta, né? É. Se no caso delta é maior que 0 e n não é nulo, quando o n for igual a 1... Não. Você não está entendendo o enunciado. Qual é o enunciado? O n não é hipótese. O n aparece na tese, na conclusão. A proposição é, se delta é positivo, qual é a conclusão? Então, existe n natural não nulo. Deixa eu tirar isso aqui. Mas se delta for igual a 1, Hã? então n vai ser igual a... Preste bem atenção, cara. Existe, quando eu digo existe, não estou dizendo para toda, é o quantificador existencial. Para esta proposição ser verdadeira, basta o quê? Basta que exista um.
Você está entendendo? Olha a proposição. Se delta é positivo, então, qual é a conclusão aqui? Qual é? Existe N natural não nulo, tal que essa desigualdade é verdadeira. Por que que existe? Primeiro, porque o intervalo dos não negativos é a união de todos esses conjuntos aqui, com N variando nos naturais e asterisco. Ou seja, é o intervalo 0, 1, união com o intervalo 1, 2, união com o intervalo 2, 3, assim por diante. Todos aceitam isso? Sim. Olha, mas 1 sobre delta, quando eu pego... Aí é que tá, eu não vou para 1 sobre N, porque 1 sobre N vai ser criado aqui. Ele vai ser exibido. Tá? Exibido não, eu vou ter a sua existência garantida. Por quê? Porque como o delta é positivo, aí eu vou para o número 1 sobre delta. O 1 sobre delta também é positivo, não é? O 1 sobre delta, portanto, está nesse intervalo. Se ele está nesse intervalo, ele está em um desses intervalos. Porque esse conjunto é essa união. O que significa ele estar em um desses intervalos? Significa existir um N natural não nulo, tal que 1 sobre delta pertence a esse conjunto. E se 1 sobre delta pertence a esse conjunto, 1 sobre delta é menor do que N. E se 1 sobre delta é menor do que N, qual é a conclusão? O delta é menor do que 1 sobre N. Desculpe. O delta é maior do que 1 sobre N. Isto é, 1 sobre N é menor do que delta. Então eu provei que dado delta, se o delta é positivo, existe um N tal que isso aqui acontece. Acabou a demonstração, acabou a aula. Pronto.